Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GAS, seguindo com a narrativa de José do Egito, a partir do texto sagrado, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 12. Tópico: José é vendido e levado para o Egito. Por favor, jovem abençoado de Deus, inicia a tua obra. José é vendido e levado para o Egito. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem ouviu e o perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Totã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Totã. Eles viram José de longe e, antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestido. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora? O que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto.
e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Maravilha! Coisa boa! José do Egito. Já familiarizados com a versão narrativa da história de José do Egito a partir da antropologia judaico-cristã, avançaremos agora à manuscrição da história de José do Egito mediante a leitura dos versos do Alcorão Sagrado. Por favor, jovem abençoado de Deus, continue com a narrativa de José do Egito. A conspiração para dar fim a José. Matai, pois portanto, José, ou então desterrai-o, assim o carinho de vosso pai se concentrará em vós, e depois disso sereis virtuosos. A tentação. Vamos matar José? Assim teremos paz. São todas as porcarias que decorrem da inveja. Por favor, jovem abençoado de Deus, siga. Um dos irmãos de José disse aos demais: não matai José, mas arrochai-o no fundo de um poço, pois se assim o fizerdes, poderá ser tirado por alguém de alguma caravana. Depois de combinarem entre si afastar José do pai, disseram: ó pai, que há contigo? Por que não nos confia José, apesar de sermos conselheiros dele? Envia-o amanhã conosco, para que se divirta e brinque, que tomaremos conta dele. Respondeu-lhes Jacó: sem dúvida que me condói que o leveis, porque temo que o devore um lobo, enquanto estiverdes descuidados. Imediatamente asseguraram em resposta: se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados. E assim o levaram, resolvidos a arrochá-lo no fundo do poço. Mas revelamos-lhe algum dia hás de inteirá-los desta sua ação. Mas eles não te conhecerão, eles não te reconhecerão. E ao anoitecer, apresentaram-se, chorando ante seu pai, e matreiramente disseram ao pai: ó pai, estávamos apostando corrida e deixamos José junto à nossa bagagem, quando um lobo o devorou. Porém, tu não irás crer, ainda que estejamos falando a verdade. Então lhe mostraram sua túnica ensanguentada. Porém, Jacó lhes disse: ó, que dor, que muito intensa dor! Vós mesmos tramastes cometer semelhante crime? Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Alá me confortará em relação ao que me anunciais. Então aproximou-se do poço. Uma caravana que enviou seu agüeiro em busca de água, jogou seu balde no poço e disse: boas novas, eis aqui um jovem adolescente.
e o ocultaram entre seus petrechos, sendo Alá sabedor de todas as coisas. Alá sabia a todo momento de José. Venderam-no a ínfimo preço, ao peso de pouca montana, ao peso de poucas adarmes. Venderam-no por poucas moedas, sem valor, sem lhe dar maior importância. José, covardemente desprezado por seus irmãos. Assim, chega José ao Egito. Fonte: os significados dos versículos do Alcorão Sagrado. Tradução: Sami El-Hayek. Maravilha! Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. E o contexto é o contexto da formação da cidadania participativa dos jovens participantes da atividade socioeducativa Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Trata-se de uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Muito obrigado, jovem abençoado de Deus. Que Papai do Céu te maximize em prosperidade, em amor, em proteção, em paz e principalmente, tal como o rei Salomão, que você seja max potencializado em sabedoria. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Salam alenco. A paz do Senhor. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe cada vez mais. Amém.